maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Amém? Vamos aprender alguns corinhos para nós estarmos louvando na presença de Deus. Está conosco irmã Pâmela, irmã Prícila e a irmã Alcelir. Gente boa, lá do meu estado, lá do Pará. Glória a Deus. Pará é lugar bom demais, né, Hércules? O Hércules é de lá também, né? Do Pará? Muito bem. Está aí sempre viajando e quase não tem como estar na igreja, mas quando ele tem a oportunidade de estar aqui em Goiânia, ele vem aqui para nos dar um abraço. Deus te abençoe grandemente, viu? Temos orado em seu favor. Está conosco a irmã Janete. A irmã Janete estava na Bahia, lá na roça, né? Chegou morena, só comendo frango gordo, né? Leitoa, que benção. Trouxe para nós aí alguma coisa? Se não tiver trazido, está enrolado, hein? Vocês estão felizes com o retorno da irmã Janete? Amém. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos fazer menção de alguns versículos. Eu postei no grupo que eu quero ministrar uma sequência de estudos bíblicos de caráteres escatológicos. Eu já ministrei muito aqui, né, escatologia para os irmãos, e sempre a gente está atualizando, buscando aqui uma nova visão desses textos sagrados. E para os dias em que nós estamos vivendo, é um assunto urgente, é um assunto de suma importância falar dos últimos tempos, do que está acontecendo no mundo e que retrata com clareza a volta de nosso Salvador Jesus. Afinal, eu acho que todo crente aqui, o que mais deseja nessa vida é a volta de Jesus. Estou correto? Amém? Deus está correto, porque a volta de Jesus é o nosso anseio, é a nossa maior esperança. Mateus 24, vamos ler alguns versículos. O texto que eu quero estar explanando, ele abrange pelo menos 33 versículos. Mas eu não vou ler esses 33 versículos, tá bom? Eu vou estar ministrando a respeito desses versículos. Eu vou ler pelo menos 3 aqui, aonde diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Somente esses 3 versículos aqui. Porque a escatologia bíblica, ela passou a ser mais esclarecida a partir dessa pergunta que muitos estudiosos chamam de pergunta tripartida dos discípulos. Por que pergunta tripartida? Porque a pergunta dos discípulos abrange 3 aspectos diferentes. Vocês prestaram atenção aqui, que eles disseram: olha, quando serão essas coisas? Um aspecto. E os sinais que haverá da tua vinda, outro aspecto. E do fim do mundo, outro aspecto. Quando serão essas coisas? Quando será a tua vinda?
e quando será o final de todas as coisas, o fim do mundo. Então, eles fazem uma pergunta com 3 aspectos distintos, por isso é chamada de pergunta tripartida dos discípulos. Então, até aqui, então, era um assunto muito vago, falar de escatologia nos dias de Jesus, né? Era um assunto vago entre o povo de Deus. Por quê? Porque não havia muito esclarecimento, havia as profecias esporádicas, mas não havia um esclarecimento. E o interessante é que os discípulos, eles queriam saber sobre a consumação de todas as coisas. Com essa pergunta, eles estimulam Jesus a falar de forma ainda muito parcial, mas é claro, sobre eventos escatológicos do tempo do fim. A pergunta dos discípulos e a resposta de Jesus não esclareceu de forma total, né, a complexidade da escatologia. O que é a escatologia? É o estudo das últimas coisas, escatos, fim, né, últimas, e logia é estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas ou o estudo do fim das coisas. Então, Jesus, ele responde os seus discípulos, mas ele não esclarece muitos assuntos complexos, ele não esclarece. E tanto é também que Jesus, ao responder os discípulos, ele abre um parêntese, e antes de responder, Jesus entra numa série de assuntos escatológicos, né, para que os discípulos pudessem, pelo menos, ter uma visão do que seriam as últimas coisas. Que Jesus, ele vai falar no capítulo 24, e Lucas esclarece também alguns detalhes que Mateus não coloca, mas Lucas coloca no sermão, no mesmo sermão, no capítulo 21. Jesus fala do princípio de dores, Jesus fala do arrebatamento, Jesus fala da grande tribulação, Jesus fala de aspectos da sua segunda vinda, julgamento de nações, para depois ele chegar no ponto em que os discípulos queriam saber, e eu vou explicar isso aqui. Falar de escatologia eu gosto muito. É um assunto que tem que ter atenção, você tem que estar ligado naquilo que vai ser falado, para você entender, porque tudo na nossa vida, a nossa salvação, o final dos tempos, a chegada de Jesus no arrebatamento, a nossa estadia no céu, a quantidade de tempo que ficaremos lá, e por que nós não vamos ficar lá no arrebatamento para sempre, ainda voltaremos nessa terra, tudo depende de muita atenção e estudo, bastante estudo, para nós compreendermos esse assunto. Eu tenho estudado isso ao longo de quase 30 anos, e não sei quase nada, ainda me embaraço em muita coisa. Jesus, então, ele vai responder os discípulos, mas ele de forma parcial, né? Ele fala desses eventos escatológicos do tempo do fim. Embora Jesus não explicou desses eventos, né, de forma sequencial em sua resposta, mas tempos depois, ele revela detalhes ao apóstolo Paulo, ele revela detalhes ao apóstolo Pedro, e revela inúmeros detalhes ao apóstolo João, quando João escreve o Apocalipse. Ele dá um ponto inicial desse assunto, né, estabelecendo pelo menos princípios de todos esses eventos, e depois vem Paulo explicando detalhes. Jesus fala do arrebatamento, mas não explica como seria. Paulo já explica. Ele fala de detalhes do arrebatamento que Jesus não mencionou, né? Porque os discípulos não iam compreender naquele momento. E os discípulos queriam uma compreensão. Até porque a ideia dos discípulos em relação a isso aqui eu vou falar, era completamente o inverso do que nós entendemos hoje. Naquela época, era muito complicado se estudar e entender essa matéria chamada escatologia. Hoje não, hoje nós temos aí uma gama de acessórios escritos, né, falando do assunto, e para nós é muito mais fácil compreender, né, esses eventos. Então, ele revela a esses fiéis
discípulos dele, que é Paulo, João, Pedro, e que revela no Apocalipse muitos detalhes, né? E nós temos agora uma compreensão melhor. Mas vamos lá, a pergunta tripartida dos discípulos se dá: por que Jesus está em Jerusalém? Está se aproximando a festa da Páscoa. Essa é o retorno, o último retorno de Jesus, de suas viagens, posso dizer, missionárias, que Jesus veio em Jerusalém, depois voltou, né? E agora ele volta para Jerusalém novamente. E ali, ele purifica o templo, no capítulo 23, coloca os cambistas para correr, fala que a sua casa é casa de oração, não convívio de ladrões. E ali em Jerusalém ele prega alguns sermões, é confrontado pelos fariseus. Ele também confronta os fariseus com o evangelho, com a verdade. E então, quando eles estão se retirando, os discípulos chamam Jesus para contemplar a estrutura do templo. Templo que havia sido reconstruído após o exílio babilônico e agora tinha sido reformado por Herodes, com aquele afã de ganhar um coro político, ganhar a afeição dos judeus. Herodes, então, ele dá uma reforma no templo, e o templo fica lindo, fica suntuoso. E os discípulos encantados chamam a atenção de Jesus para o templo e diz: mestre, olha as estruturas desse templo, veja que coisa linda. E Jesus então diz: vocês estão vendo tudo isso aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Aquilo já chama a atenção dos discípulos, né? Aí Jesus sai de Jerusalém, vai para o Monte das Oliveiras, e ali em particular, os discípulos chamam Jesus e diz: mestre, aqui surge a pergunta: que sinal haverá, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus, a partir dessa pergunta, ele vai esclarecer a respeito do seu propósito e o propósito do seu ministério. Por quê, pastor? Porque os discípulos, até então, não via Jesus como um líder religioso que veio restaurar a espiritualidade e a salvação de Israel. Até então, os discípulos acreditavam piamente que Jesus seria um líder político, que se levantaria com um forte exército, reivindicaria o trono de Davi, porque até então Israel não tinha mais rei, desde o exílio babilônico, do retorno do exílio babilônico, o trono de Davi em Jerusalém não foi mais ocupado. Tinha um governador, por exemplo, Neemias, ele veio, né, sobre a autorização do rei Atarxerxes, e ele veio e se tornou governador em Jerusalém. Mas não houve rei, ninguém mais ocupou o trono, porque até então, depois do exílio, segundo as profecias de Daniel, eles passaram a esperar o Messias, o príncipe, que está revelado no capítulo 8, no capítulo 9, do livro do profeta Daniel, que fala do príncipe e fala do Messias. Eles passaram a esperar o Messias. E para eles esse Messias seria um grande líder político, porque até então Israel estava sob o domínio de Babilônia. Eles foram trazidos de volta do cativeiro para Israel novamente, para Judá, mas Babilônia continuou tendo domínio sobre eles. Eles ainda eram servos da Babilônia. Quando Babilônia se enfraquece, o império medo-persa toma posse e se inicia uma nova etapa, um novo estágio daquele império. Depois vem Alexandre o Grande e passa a comandar o mundo. Ele conquista o mundo em 12 anos. E entre essas conquistas está também os judeus em Jerusalém. Então ele sai do domínio de Babilônia, passa para o domínio medo-persa. Sai do domínio medo-persa e passa a ser dominado pelos gregos, por Alexandre. Sai do domínio de Alexandre o Grande, passa a ser dominado por Roma,
nunca mais eles tiveram autonomia. Então eles tinham a esperança de que o Messias viria e restauraria o seu estado político e restauraria também a soberania da nação de Israel. Essa era a visão. Aí quando Jesus chega, eles disseram: esse é o Messias, da tribo de Judá, poderoso, andando sobre as águas, curando os cegos, curando os leprosos, ressuscitando os mortos, né? Autoridade máxima sobre os demônios. Quando eles viram tudo isso, eles disseram: é esse é o camarada, esse é o Messias que a gente estava esperando. E então, ansiosamente, eles aguardavam o momento em que Jesus reivindicaria o trono. Então, a ida de Jesus a Jerusalém deu a eles essa esperança. Tanto é que quando Jesus vai entrar em Jerusalém, você vai perceber que quando ele entra em Jerusalém, o povo grita, coloca veste no chão, joga folhas de palmeira e começam a fazer festa dizendo: bem-vindo o filho de Davi, o rei de Israel, hosanas ao filho de Davi, porque eles acreditavam que Jesus estava vindo naquele momento já para reivindicar o trono e começar a liderá-los numa campanha militar para livrar Israel das mãos de Roma. Essa era a visão dos discípulos. Era isso que eles imaginavam, era isso que eles pensavam. Então, quando você vê essa pergunta dos discípulos aqui: Senhor, quando será essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? Gente, Jesus não estava ali? Não estava ali com eles? Certo? Eles não sabiam sobre arrebatamento, eles não sabiam de segunda fase, da segunda vinda de Jesus em 2 fases, eles não sabiam. Eles não tinham noção disso. Quando eles dizem no final dos tempos aqui, só 2 perguntas, só 2 aspectos da pergunta, aliás, só um aspecto da pergunta tem natureza escatológica, as outras 2 não, é física, é natureza física. E eu quero com vocês aqui discorrer sobre esse assunto e falar no princípio dessa série de estudos aqui a respeito disso. Vocês compreenderam aí a introdução? Compreenderam certinho? Amém? Então tá bom. Então capítulo 24, verso de número 3. Diz assim: chegando ele, Jesus chega ao Monte das Oliveiras, versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vamos lá. 3 aspectos de uma pergunta. Quando serão essas coisas? Vamos entender a cabeça dos discípulos. Não só os discípulos, mas também todo israelita piedoso aguardava ansiosamente pela restauração política de Israel nos dias de Jesus. Essa pergunta dos discípulos não tinha como interesse saber dos eventos escatológicos dos últimos dias, mas ansiosos em saber quando Jesus levantaria uma rebelião contra Roma e organizaria uma campanha militar de Israel para conquistar a liberdade e a soberania da nação de Israel. A primeira pergunta está relacionada a esse fim aqui. Quando serão essas coisas? Porque Jesus diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. O que pensou a cabeça dos discípulos? Numa guerra, num levante. E eles acharam justamente que a guerra que traria destruição àquele templo, porque Jesus fala aquilo quebrando mais uma vez o orgulho deles, porque o orgulho de Israel era o templo, era o dodói de todos os judeus, era o templo. E derrubar o templo, irmãos, era quebrar a nação de Israel. Quando foi profetizado por Jeremias que o primeiro templo seria destruído, ninguém acreditou, e Jeremias sofreu por causa dessa profecia.
Foi parar até dentro de uma cisterna de lama, quase morreu. Agora Jesus profetiza de novo a destruição desse templo. Na cabeça deles, então, isso só pode ser no levante que ele vai fazer para destruir Roma e tomar novamente a nossa soberania, né? A nossa liberdade. Quando serão essas coisas? Eles queriam saber, vai ser agora, Senhor? O Senhor já vai começar? Vai iniciar já o processo aí? Estamos juntos. Era essa a ideia dos discípulos quando fazem essa pergunta. Segundo lugar, que sinais haverá da tua vinda? Essa pergunta na mente dos discípulos, como eu falei, ela tinha uma indagação de natureza, não tinha uma indagação de natureza profética, e sim política. Pois eles não faziam ideia que a vinda de Cristo se daria em 2 etapas na segunda fase. Porque Jesus veio, e aí ele está dizendo que vai morrer. E os discípulos falam, mas como ele vai restaurar se ele vai morrer? Tanto é que eles estavam tão firmes nesse negócio, tão firmados nesse propósito, que até depois da ressurreição de Jesus, eles fazem de novo essa pergunta. Quer ver? Abra aí Atos capítulo de número 1, verso 6 e verso 7. Jesus está ali. Que sinais haverá da tua vinda? Eles não estavam tentando entender o arrebatamento, eles não sabiam de arrebatamento. Ele estava querendo saber que momento, qual seria o sinal em que ele viria como um rei, apresentando-se a Israel para poder restaurar aquela nação. Depois que Jesus ressuscita, eles ainda não compreendiam. Presta atenção, verso 6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurará tu, nesse tempo, o reino de Israel? Porque Jesus está dizendo assim, vão para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois sereis minhas testemunhas, na Judeia, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, e até os confins do tempo. Aí ele entra de novo com o mesmo assunto. Nesse tempo o Senhor vai restaurar o reino de Israel ou não? Eles querem destruir Roma e se tornarem soberanos novamente. Aí o Jesus no verso 7 diz assim, disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Aí entra, mas ficai em Jerusalém. O que eles queriam é isso. E o sermão profético, para eles, naquele momento, tudo que Jesus fala no capítulo 24, não faz sentido para eles. Os irmãos entenderam, sim ou não? Eu entendo isso aqui muito fácil quando eu estou lendo. O difícil é explicar para vocês o que eu entendi. Então eu estou tentando aqui da melhor forma possível repassar para vocês aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, aquilo que eu pesquiso, tá bom? Então os discípulos tinham isso na mente. Agora, o último aspecto da pergunta, aí sim, tem teor escatológico, porque eles dizem, que sinais haverá do fim do mundo? Por quê? Porque lá atrás, no Velho Testamento, você vai ver que muitos dos profetas profetizaram sobre o fim. Jacó, quando chama seus filhos para abençoar os seus filhos, Jacó fala do fim. Vinde, ó filhos de Jacó, vim aqui, ó filhos de Israel, e eu lhes contarei o que há de acontecer nos últimos tempos. Jacó já fala do final do mundo, teor escatológico. Amós fala do fim de tudo. Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Isaías falava disso. Então o judeu sabia que haveria um tempo de consumação de todas as coisas. Só não saberia como seria. Primeiro eles querem saber como é que o reino de Israel seria restaurado.
Segundo, é que se depois dessa restauração, aí sim viria o final de todas as coisas. Mas eles tiveram que ir para a oração, buscar em Deus, ter paciência para que algumas coisas fossem reveladas. E muitas delas foram esclarecidas muito depois dos discípulos, muito depois. Já imaginou se os discípulos soubessem minuciosamente a respeito dos detalhes que a escatologia nos informa sobre o final, sobre as coisas? Eles perderiam o ânimo de pregar naquele tempo, porque saberiam que ainda ia demorar muito para que tudo se cumprisse. Então muitas coisas eu acredito que não foram esclarecidas para os discípulos, para que eles não perdessem o fervor espiritual. Amém? E até quando Jesus dá uma dica sobre o esfriamento da própria igreja, no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus diz, reino dos céus, quando a Bíblia fala reino dos céus, a Bíblia está falando do desenvolver do trabalho da igreja, implantando o reino de Deus na terra. Isso aqui, ó, eu estou pregando, ensinando, você passa isso para outro, a gente vai ganhando almas, até que Jesus volta. Isso é o desenvolvimento do reino de Deus, do reino dos céus. O trabalho que você faz na igreja, o trabalho que você faz nos departamentos, enquanto Jesus não voltar e você está trabalhando em atividade plena, isso é o desenvolver do reino dos céus. Então Jesus quer falar sobre a atividade plena da igreja em favor do reino. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, sai, ação, trabalho. Sai ao encontro do esposo. 10, totalidade. Porque o número 10 na Bíblia é totalidade. 10, totalidade. O reino dos céus é semelhante a 10. É toda a igreja envolvida com as lâmpadas acesas, indo ao encontro do esposo. Quem está entendendo, irmãos? Será semelhante a 10 virgens. Vamos lá. 5 delas eram prudentes. No meio das 10 virgens, tem as prudentes. E 5 delas, no meio das 10 virgens, tem as loucas. As prudentes imaginam que a caminhada é longa e leva não só a sua lâmpada acesa, mas leva uma vasilha de reserva. As loucas que acham que Jesus, que o negócio é rapidinho, que é só festa, maravilha, não leva a reserva, só leva a sua lâmpada. Só que Jesus diz no versos 4 e 5, se eu não estou enganado, do capítulo 25 de Mateus, Jesus diz, e tardando o esposo, está aqui? Tá. E tardando o esposo, tosquenejaram. Tosquenejar é o quê? Cochilar. Quando você trabalha demais. No caso, vou colocar eu aqui, que fiz uma viagem, né? E essa viagem, quase 600 quilômetros, de ida, quase 600 de volta. Cheguei lá, não consegui me dormir direito. E aí, passei o dia fazendo a obra, e depois do almoço eu vim embora. Então, foi cansativo. Eu cheguei aqui tosquenejando, quando o cansaço bate no corpo, e você começa a sentir o peso do cansaço, e isso é demonstrado nos olhos. É como se você começa a dar pequenos cochilos, de tão cansado que você está. Elas vinham ao encontro do esposo, mas Jesus propositalmente, no versículo 5, faz com que o esposo tarde. Tardou o esposo. Esposo não tarda, quem tarda é a noiva. Sim ou não? Sim ou não? Você já foi em algum casamento? Eu nunca fui, já fiz, nem sei contar a quantidade de casamento que eu fiz. Eu nunca fui num casamento que quem tardou foi o esposo. Pode ser que aconteça, mas eu nunca fui. Agora, já fui em casamento que a noiva chegou 10h40. Metade do povo tinha ido embora. E aí disseram, pastor, se eu fosse o senhor ia também. Eu falei, não, moço, eu fico aqui até 3 horas da manhã, mas eu não saio daqui. Essa mulher, o caso hoje, pronto, acabou. Então, o esposo tarda. Tardou o esposo, todas as 10 cochilaram e dormiram. Não dormiu só as imprudentes, as prudentes também dormiram, porque cansou. Então Jesus ele dá uma pista no versículo 5,
para os discípulos que eles deveriam entrar em marcha sabendo que o encontro com o noivo não seria rápido. Demoraria. Haveria um tempo de sono. Isso aconteceu no ano 317, quando a igreja casou-se com o Estado pelo edito de Constantino, e a igreja então passou a dormir um sono que a história conta que foi um período chamado de período das trevas, aonde a igreja caiu em apostasia, e o sono da igreja durou 1200 anos. Sendo despertada, quando cumpre-se o capítulo 6 de Mateus, o versículo 6 do capítulo 25, sendo despertada aqui, quando diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Verso 7 diz que as virgens se levantaram. No ano 1517, há um grito de protesto de um homem chamado, um padre, chamado Martinho Lutero, que se levanta contra os pecados e a apostasia da igreja. Escreve 95 teses, coloca na porta da igreja de Wittenberg, e inicia-se a reforma protestante. Eu gosto disso, irmãos. Sério mesmo. Eu vou pegando a história e vou lendo, estudando e acompanhando os detalhes e vendo como Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Não tem como não acreditar nesse Deus, irmão. Não tem como não acreditar na Bíblia. Olha aqui, em 7 versículos de um capítulo escrito por Jesus, já me dá uma margem da história quase inteira da igreja. Aí você vê aqui, que a igreja dorme, tosquenejaram e dormiram todas. A igreja dorme. Se levanta uma igreja apóstata, uma igreja idólatra, que todo mundo conhece, não preciso falar o nome aqui, que passa a matar em nome de Deus, que passa a cobrar terreno no céu, que cria um monte de heresias para poder justificar o pecado de muita gente. Aí Lutero se levanta, inicia a reforma protestante. Agora veja o versículo de número 8, quer ver? Observa aí. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Versículo de número 9. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Só que elas vai. Quando elas vai, o esposo chega. Leva as 5 prudentes e as loucas ficam de fora. Jesus divide agora a totalidade, as 10 virgens, em 2 igrejas. Quem são as 2 igrejas? Uma igreja prudente e uma igreja louca. Uma igreja que tem azeite e uma igreja que não tem azeite. Uma igreja que espera Jesus com sinceridade e uma igreja que brinca na igreja. Uma igreja que vai entrar na glória e uma igreja que não vai subir. Você faz parte de qual igreja? Da que vai entrar no céu, é verdade? Se for, levante a mão aí, dê um glória a Deus para me ver que você está vivo. Então Jesus ele dá algumas pistas. E os discípulos queriam saber a respeito disso. Agora, o Senhor Jesus, para responder à pergunta dos discípulos, em primeiro lugar, apresenta uma série de eventos escatológicos com o propósito de esclarecer aos seus discípulos que ele não era um líder político. Não era isso que eles pensavam, e Jesus vai deixar claro para eles que ele não veio tomar o trono físico, que ele não veio para vencer Roma, que ele não veio para livrar Israel da opressão política. Ele veio para vencer as hortes do mal, quebrar as correntes malignas, libertar as almas do pecado e preparar um povo para morar no céu, um povo soberano que vai morar na glória, não uma nação que vai viver em um lugar isolado como Israel. Ele vai fazer esse esclarecimento
para mostrar que ele não era esse líder político, mas sim um líder espiritual, que restauraria Israel não como nação soberana, mas como povo de Deus. No sermão profético deixa bem claro que a sua segunda vida seria marcada por sinais, e a igreja deveria estar atenta a isso. Nesse capítulo ele nos mostra pelo menos 4 sinais que antecederiam a sua vinda. Para começar, estaremos fazendo uma análise desses sinais. Então, vamos entrar aqui agora nos sinais escatológicos que Jesus deixa para nós. Os discípulos não compreenderam ali, naquele momento. Não entenderam no momento. Mas depois, possivelmente, conseguiram compreender, né? Com outras revelações que foram vindo, como eu disse, do apóstolo Paulo e dos demais discípulos que receberam esta revelação divina. Tá? E muitos outros que receberam revelação, mas não escreveram. Ficou ali entre eles, aquele povo partiu e isso se perdeu. Os que escreveram, como Paulo, como João, como Pedro, nós agora temos acesso e conseguimos ter uma compreensão melhor. Mesmo assim, escatologia você tem que ler com atenção, ter um bom professor, tá? Compreender de forma contextual e não isolada, sabendo que tem coisa no Novo Testamento que para entender você precisa ir lá no Antigo Testamento. Os irmãos entenderam? Porque a Bíblia ela se completa, tá? Ela se completa. Primeiros sinais, versículo 5, a igreja pode ler para mim, por favor? Capítulo 24 e verso 5. Jesus vai falar do primeiro sinal. A igreja leia, por gentileza. Sinais religiosos. Em Lucas ele diz assim: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Se preparem, sejam prudentes, preste atenção, porque com relação a esse assunto, virá enganadores. É isso que Jesus está dizendo. Você vai ouvir muita coisa, vai ouvir muitos argumentos, mas acautelai-vos para que ninguém vos engane. E aí ele diz assim: porque não será assim, assim como os discípulos estavam pensando. Agora veja, porque muitos virão em meu nome. O difícil é saber quem verdadeiramente veio em nome de Jesus e quem verdadeiramente veio no seu próprio nome. Os sinais religiosos é um dos mais complexos, aliás, nem complexo, perigoso que nós vivemos agora nos últimos dias, porque eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. Por quê, pastor? Por causa da série de acontecimentos que se iguala ao que Jesus explicou aqui, nesses textos. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Aqui é ungido, a palavra Cristo é ungido. Eu sou o ungido. E enganarão a muitos. O problema é que esses que vêm no nome, esses que se dizem ser o ungido, vai enganar a muitos. Põe a mão no coração, por favor. Diga em nome de Jesus: esse espírito maligno não vai me enganar. Agora, para que ele não te engane, você precisa estar sempre lendo e estudando a palavra de Deus, tendo um líder religioso que te explique de forma sistemática a complexidade do assunto naquilo que você não entende. Porque tem um monte de menino aí tentando explicar escatologia, irmãos. Mas eu já vi tanta bizarrice, tanta heresia,
hipocrisia que chega a me dar raiva. Porque esses que virão em nome de Jesus, e tem muitos, que se dizem ser ungido, que tem muitos, vai conseguir enganar muitos. Jesus inicia o seu sermão profético falando de corrupção religiosa. Para isso, ele adverte seus discípulos dos falsos cristos e dos falsos ungidos. E também a respeito dos falsos profetas, em Mateus 24, versículo de número 11, vocês leiam, por favor. Ele fala dos falsos cristos, ele fala dos falsos, dos falsos que vêm em seu nome, e agora no versículo de número 11, a igreja leia. Mais uma vez, o primeiro, não, mais uma vez aqui, repete o enganarão a muitos. Os primeiros vai enganar muitos. O segundo também vai enganar muitos. Qual é o propósito de Jesus? Que a igreja não seja enganada. Por isso você tem que olhar os sinais. Nem tudo que você ouve você pode acreditar. Precisamos ter a mesma prudência da igreja de Bereia, os chamados bereanos, que tudo que Paulo e Silas pregava, eles confirmavam na Bíblia se aquilo que eles estavam falando é verdade. Como eu faço, pastor, para mim não ser enganado? Aqui, irmãos, tudo que você ouvir, procure aqui na palavra de Deus. Se não está na palavra, se é contra o que está escrito, se confronta, se torce aquilo que Jesus disse, cai fora, não é verdade. Principalmente numa pregação que não nos confronta. Quando você escuta uma mensagem que é só coisa boa, que é só conquista, é vitória, é sabor de mel, põe a barba de molho, irmão. Porque em todas as mensagens que Jesus pregou na Bíblia, ele confrontou, ele alertou, ele advertiu, ele chamou a atenção. Porque aqui para nós, gente, nós não é perfeito para acertar tanto, é? Sim ou não? A gente muito mais erra do que acerta. E vocês acham que numa época de liberalismo que nós vivemos hoje, numa época de mundanismo que nós estamos vendo a igreja cair, nós estamos acertando? Isso não quer dizer que Deus não te consola. Pelo contrário, Ele te consola. E essa mensagem que eu estou pregando aqui, ela é uma expressão de consolação de Deus. Eu estou dizendo que o fim já chegou. Eu estou dizendo que tudo está se cumprindo e que a nossa redenção se aproxima. Jesus está voltando. Se isso não te alegrar, não existe mais nada no mundo que te faça ter expressão de alegria. A disseminação do engano religioso e das heresias pelos falsos profetas e os falsos ungidos, tem sido nos nossos dias, tem sido muito mais nos nossos dias do que no tempo da igreja primitiva. Na igreja primitiva, Paulo combateu contra heresias, Paulo combateu contra os falsos profetas, mas era muito menos do que agora. O problema aqui é a proliferação desses enganos. Porque nos dias de Jesus já tinha falso profeta. Nos dias de Jeremias tinha falso profeta. Agora a proliferação desses enganos é que aumentaria. Jesus está falando do aumento desses falsos ungidos, do aumento desses falsos profetas, do aumento desses falsos cristos. Que aparece de todo lado, que você não sabe de onde veio, da onde nasceu, de onde surgiu, quem foi que enviou. Eles chegam, irmão, cai de paraquedas, pregando uma mensagem de facilidade,
pregando uma mensagem isenta de renúncia, uma mensagem que não te leva para o Calvário. E se uma mensagem não te levar para o Calvário, cai fora dela, porque a vida de um crente só se consuma de verdade quando ele chega no Calvário. É, pastor, então quer dizer que Jesus não me chamou porque agora é só vitória, é só vitória, é só vitória? Não, não, Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Onde Jesus terminou? No Calvário. Se você seguir Jesus, você vai terminar lá também. Então é fácil você identificar um falso Cristo, um falso profeta, um falso ungido. É muito fácil você indicar alguém que vem em nome de Jesus, falando no nome de Jesus, mas Jesus não lhe enviou. É quando a mensagem te tira do sangue, é quando a mensagem não te exige renúncia, é quando a mensagem não te leva no Calvário. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Diga um glória a Deus aí, por favor. Sabe por que eu mandei você dar glória a Deus? Porque você está sendo avisado aqui nessa noite. Estou te instruindo. Não adianta eu querer pregar para você uma mensagem. Oh, gente, quarta-feira, tem muito crente que não está vindo. Meu Deus do céu, eu tenho que arrumar uma mensagem para atrair esses crentes. Nada, eu não vou inventar nada para te atrair. Se Cristo não te atrair, quem sou eu? Todos que vierem aqui vai ouvir uma palavra de Deus, uma palavra do céu, uma palavra revelada. Acautelai-vos, olha para os sinais, veja a apostasia religiosa, as mentiras que estão pregando na internet, os princípios que foram estabelecidos pelos nossos pais sendo destruídos por esta geração nova. Teve um camarada que disse para mim semana passada assim, a respeito de um grande camarada aqui no Brasil, que é muito conhecido, eu não vou dizer o nome aqui, e falando a respeito da doutrina dos nossos patriarcas ministrado, quando Paulo diz assim, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E todos perseveravam, lá em Atos, na doutrina dos apóstolos, os patriarcas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam. Aí isso que os nossos pais ensinavam, eles estão mudando hoje. É, pastor, mas ele é um camarada, isso e aquilo outro, sabe isso, é psicólogo, é mais não sei o quê, mais não sei o quê, não sei o quê. Será que ele está errado? Eu falei, não, Paulo disse que quem vai desviar a igreja dos últimos dias não é um pastor assim, humilde, simples, sem muito conhecimento, que nem eu não. Quem vai desviar a igreja é mestre. E amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas cobiças, concupiscência, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às falhas. Sabe quem vai desviar a igreja no tempo do fim? É cabra sabido. Eu posso até não ser sabido, mas eu conheço o caminho da glória. Eu não estou perdido. Quem não está perdido aí, levante a mão. Quem conhece o caminho que vai para o céu, diga glória a Deus. Sabe, toda vez que eu prego e falo sobre esse negócio, eu lembro da história. Você lembra da história que eu contei aqui do menininho? Do bichinho, o camarada numa Hilux, chique, ar-condicionado, GPS, mais não sei o que e tal. Estava indo visitar um amigo dele na fazenda, com um carrão sofisticado, só que aí o carro deu uma pane, parou de funcionar tudo, e ele chega numa encruzilhada. Quando ele chega na encruzilhada, ele não sabe se vai reto, se entra à esquerda, se entra à direita, e ficou confuso. E agora? Para onde é que eu vou? O GPS parou de funcionar. Ele nunca tinha ido na casa do amigo,
Aí ele está ali agoniado dentro da caminhonete, para a direita, para a esquerda, direto, para a direita, para a esquerda, direto. Ele olha assim, aí lá assim longe, assim numa cerca, ele vê um molequinho caipira, de calçãozinho daqueles bem apertados, sabe? Na roça antigamente, o calção que a gente usava quando tinha 3 meses, era o que estava usando quando tinha 10 anos. Tinha dinheiro, calçãozinho, torando mesmo, né? Menino com chapéuzinho de palha, com um pedacinho de capim no canto da boca aqui mastigando, com a mão no arame assim, olhando o cara lá parado, confuso. Aí o cara desceu e disse: ó menino, vem cá, você aí, ó. Cá. Aí o menino olhou para um lado, olhou para o outro. É, você mesmo, mas não tinha ninguém lá, só ele. Aí ele veio, tirou o chapéu, botou na barriga e disse: sim, senhor. Meu filho, eu estou procurando fulano de tal. Você sabe onde ele mora? Fulano de tal? É. Ah, sei não, senhor. Meu filho, é o seguinte. Esse camarada, ele tem uma fazenda assim, assim, assim. Ele tem um carro assim, 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 assim. A família dele tem um sobrenome assim, 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 assim. Você sabe? Ah, sei não, senhor. Aí o cara se perturbou, né? Oh, rapaz, na porta da entrada da fazenda, ele disse que tem um porteirão grandão assim, com a cobertura, uma cabeça de vaca com um chifre grande assim, ó, e tal, você sabe? Aí ele: ah, tá, você sabe? Sei não, senhor. Aí o cara disse: seu moleque, caipira, seu fedelho, catarrento, você não sabe nada, rapaz. Aí ele disse: ó, meu senhor, bem da verdade que eu não sei nada, mas eu não estou perdido, sei voltar para casa. E o senhor não sabe. E entrou no mato e sumiu. A gente pode não saber tudo, talvez não ser tão atualizado nesses equipamentos de última tecnologia que existe por aí. A gente pode até não entender de muitas complexidades de assuntos da teologia que está sendo trazido hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, e a igreja também tem: nós não estamos perdidos. Nós conhecemos o caminho da glória. Conhecemos o lugar aonde vamos morar com o nosso Jesus para todo sempre. Quem não está perdido, levante a mão aí. Então não deixa que ninguém te distraia ou te engane. Aleluia. Sinais religiosos. E muitos, né? Nos nossos dias, homens malignos, que vêm tentando invalidar a verdadeira doutrina bíblica e os princípios judaicos cristãos, com isso causando males terríveis na mente do povo. Quando era o mundo tentando persuadir a igreja, era muito mais fácil da gente coibir. Mas agora se trata de membros da igreja deturpando esses valores e provocando uma confusão muito grande na cabeça do povo. Sabe o que existe hoje? Um povo confuso. Quem está certo? Como dizem por aí, tem umas pessoas que me taxam assim: o divinão, que é rígido. Quem está certo? O fulano de tal, que é liberal? Eu vou numa igreja, eles pregam que é um jeito. Eu vou em outra, eles pregam que é outro jeito. Eu vou numa igreja, proíbe isso, proíbe aquilo outro, proíbe aquilo outro. Eu vou na outra igreja, isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema. Quem está certo? Hã? Quem é que está correto? A Bíblia. Ela está correta. Tem duas coisas de você analisar uma situação, sabendo se tem a aprovação de Deus ou não. Primeiro, observa a manifestação espiritual de Deus na igreja. Quando você vê os dons espirituais se tornando escassos, as línguas estranhas desaparecendo,
Quando você não vê milagres. Eu não estou falando desses milagres que é mistério, não. Jesus curou, mas ninguém vê a cura. O cara diz que está curado hoje, mas amanhã ele está lá no médico de novo. Eu estou falando de curas concretizadas. Por que paralítico não anda mais na igreja? Por que cego não vê mais na igreja? Por que a gente não vê mais pessoas vomitar câncer? Eu já vi. Eu conto o milagre de uma mulher que foi no médico em Catalão e chegou lá, o médico disse para ela, e eu vi a ultrassom, eu vi, ela mostrou a ultrassom, ela estava com um câncer no útero do tamanho de um abacate. Estava tão grande que todo mundo pensava que ela estava grávida. Ela foi lá no médico porque ela estava achando que estava grávida. E o médico, olha, não, a senhora está com o útero da senhora. A Elisama, não sei se lembra, era muito pequena na época, mas estava desse tamanho assim, irmãos. E disseram, só tem que ir urgente para Goiânia. Já fez o encaminhamento. E o Hugo, isso foi na sexta-feira de manhã, e o Hugo já estava esperando ela na segunda-feira para ela entrar em trabalho de cirurgia. Lá de Catalão. E aí disseram para ela, olha, antes de você ir para lá, vai lá na igreja da missão, no Pastor Divino, lá tem um povo que ora, e Deus pode fazer um milagre na sua vida, vai lá. Aí no culto de sexta-feira ela chegou. E mandou avisar que queria oração. Aleluia. E eu chamei ela na frente, coloquei óleo na minha mão, como manda a palavra de Deus, coloquei a mão na cabeça daquela mulher e repreendi o câncer da vida dela com autoridade. Aleluia. Irmãos, quando terminou o culto eu avisei, porque tinha um congresso aqui em Piracanjuba, e nós já tínhamos alugado um ônibus para a igreja de Ouvidor vir para o congresso em Piracanjuba. Nós vínhamos no sábado de madrugada, para chegar em Piracanjuba, participar do congresso sábado à noite, participar do congresso domingo de manhã, e participar do congresso domingo à noite e vir embora para Ouvidor. Aleluia. E ela perguntou para mim depois do culto, pastor, eu posso ir nessa caravana? Falei, pode. Eu orei por ela, perguntei se ela queria aceitar Jesus, ela queria. Ela aceitou Jesus, ela e a família. E aí, no final, no outro dia, de madrugada, 4:30 da manhã, ó, ela lá com a família. E a gente veio para Piracanjuba. Quando chegou em Caldas 9, eu vi um rebuliço das irmãs dentro do ônibus com ela. E eu pensei que ela estava passando mal. Mas eu fiquei calado, porque as irmãs estavam para lá e todo mundo lá. Eu disse, se precisar de mim, vem cá e me chama. Quando chegou no grupinho ali, depois de Caldas Novas, vindo para Piracanjuba, pediu elas para o ônibus parar no posto de gasolina que tem saindo ali no grupinho. Desce ela e desce mais umas 10 irmãs. E correram para lá. Eu só olhando. Dali a pouco vieram de novo. Aí quando chegou em Piracanjuba, uma das irmãs disse, pastor Divino, ela começou a sangrar, ela está sangrando sem parar. Falei, meu Deus. O que será que está acontecendo? Não sei, ela tinha mais ou menos uns 6 meses que o ciclo dela não acontecia. Ela começou a sangrar, começou a sangrar, começou a sangrar. Ela passou o sábado sangrando, domingo sangrando. Quando foi à noite, na volta, ela parou de sangrar. Só que ela estava sangrando e não sentia dor. Não sentia nada, era como se o ciclo dela tivesse saído normalmente. As irmãs comprou o que precisava e aconteceu. No outro dia de manhã, a ambulância de Catalão foi lá, pegou ela e trouxe ela para o Araújo Jorge, aqui em Goiânia. Os médicos avaliaram ela e disseram para ela, olha, vamos fazer outro exame. E aí, constatando tudo que a gente já tem aqui, a gente vai fazer um outro exame para ver isso e aquilo outro. E já lá na sala mesmo, a gente já entra com o processo da cirurgia. Quando fizeram de novo a ultrassom dela, disseram, a senhora operou? Ela disse não. Por quê? Porque não tem câncer aqui na senhora. Mas tem um sinal de cirurgia
que a senhora fez uma cirurgia recente. Quando fez isso, ela começou a dar glória a Deus e chorar. Veio embora e está lá até hoje, em ouvidor, curada, para a glória de Jesus. Agora, onde Jesus fez um milagre assim? Como Jesus opera desse jeito? Numa igreja que vive a palavra, numa igreja que prima pela santidade, numa igreja que não se mistura com o mundo, numa igreja que tem bons costumes, numa igreja que honra a Deus, até no seu jeito de vestir. Se Deus não está fazendo essas coisas nos nossos dias, o defeito, o problema não está em Deus. É a proliferação das falsas mensagens, dos falsos pregadores, dos falsos ensinadores, que está ludibriando o povo a viver uma vida de facilidades, e o Espírito de Deus está se retirando. Sabe, quando eu vejo que nós estamos vivendo os últimos dias, é quando eu vejo a frieza que a igreja está vivendo. A inércia no coração de tanta gente, a falta de compromisso e responsabilidade espiritual. E isso é causado pela perversão religiosa. Glória. Aí a gente volta lá em Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz. Quem diz? Quem diz? O Espírito. É Paulo pregando a Timóteo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores, doutrina de demônios. Aleluia. Próximo verso. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tentando cauterizar a sua própria consciência. Verso 3. Proibindo o casamento, ordenando a obstinação dos manjares de Deus, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Vem tudo isso aí, irmãos. Que era pecado antes, deixou de ser pecado agora. Que era princípio antes, deixou de ser princípio agora. Inversão de valores. Embora o crescimento dessas religiões como o islamismo, o espiritismo, a mistura do candomblé com o cristianismo aconteceu aí agora, nesse tempo aí de quadrilha, igrejas inteiras fazendo festa de quadrilha, vestindo roupas, como é que chama as roupas essas xadrez, roupa xadrezada, dançando na igreja, pulando quadrilha, virando Zé Tele, como eu disse aqui esses dias atrás, né? Fazendo as festinhas de, olha a cobra, olha a cobra. E tem cobra mesmo no meio desse negócio aí, não tem? Misturando paganismo com cristianismo. Fazendo da casa de Deus, irmão, uma gazarra para o bel prazer. Eu vi inúmeras igrejas com esse negócio. Embora eu veja o crescimento dessas coisas, e isso é Deus me avisando, né? O crescimento das igrejas neopentecostal com suas teses liberal, provocando por meio de uma teologia paralela chamada de fé positiva, doutrina da prosperidade, encarretando em um mundanismo sem precedente na vida dos crentes. Eu gosto de ficar com o conselho de Paulo, 2000 anos atrás. Coloca Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20,
versículo 28, 29, 30 e 31. Conselho de Paulo. Paulo estava indo para Jerusalém. Sabia que em Jerusalém ele iria preso para Roma e que nunca mais ele voltaria. Ele sabia, Deus tinha revelado para ele. Ele tinha que pregar para César. Pregar para o homem mais poderoso da época. E para ele pregar para o homem mais poderoso da época, ele tinha que ser prisioneiro. Livre ele não conseguia chegar até César, mas como um prisioneiro ele conseguiria. Então Paulo, direcionado pelo Espírito, vai para Jerusalém. Aí os irmãos, eu não me lembro aqui se era o irmão de Éfeso, os irmãos de qual igreja que era, mas era uma igreja lá. Aí Paulo está despedindo dos irmãos porque vai para Jerusalém. Como diz aqui, ele diz para os presbíteros que ele tinha colocado como líderes daquela igreja na sua ausência. Ele diz para os presbíteros: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Primeiro, o obreiro, olhe para você. Você é o exemplo. Você é o modelo. Quem está te seguindo precisa saber que o que você faz é certo, que o seu procedimento é correto, que se ele te seguir, que se ele ter você como modelo, ele não vai falhar na caminhada de fé. Isso é muito sério na vida de um obreiro. Olhe por você, rapaz. E aí pelo rebanho que o Espírito Santo te constituiu pastor. Olhe, bispo, pastor, administrador, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. E depois que eu sair, os lobos vão vir. Porque enquanto Paulo é o pastor, ele está chegando o cacete no lombo do lobo. Mas depois que ele sair, os lobos vão chegar. Versículo de número 30. E que dentre vós, Paulo agora fala desses lobos. Quem são esses lobos? Que vai levantar no meio do próprio povo, que ouviu a verdade, que ouviu a doutrina, que viu o pastor ensinando, mas tinha um coração perverso, maligno e mundano, não optou em seguir o que o pastor pregava, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. Eu tô falando como se Paulo estivesse escrevendo ontem para hoje. Essa série de pregadores, de ensinadores que atrai o povo para si, não para Cristo. E para atrair o povo para si, a proposta tem que ser boa. Sim ou não? Porque se olharmos aqui pelos olhos naturais, a proposta de Cristo não é boa. Renunciar. Quem acha fácil renunciar diz amém. Eu não acho. Carregar cruz. Se submeter ao mesmo sofrimento que Cristo se submeteu, com o mesmo sacrifício com que ele sacrificou, e andar nas pisadas de Cristo, do mesmo jeito, isso não atrai rebanho para pastor, atrai para Cristo. Agora, pregar coisas fáceis, agradáveis, ensinar o povo a viver de qualquer jeito, atrai o povo para si. Aquele pastor ali é bom, nossa, mas que pastor! Eu concluo aqui, irmãos. Eu sei que já passei aqui uns 3, 4 minutinhos, mas eu termino aqui. Eu não vou concluir a mensagem hoje não, porque ainda tem mais 3 sinais para frente. Então vamos tranquilos, sem pressa. Se Jesus voltar, eu termino de ensinar vocês lá no céu, se vocês quiserem. Se não voltar, nós vamos aqui. Vocês vão me aguentando aí. Se levantarão homens que falarão coisas perversas e atrarão os discípulos para si. O que eu prego não me faz ter muitos amigos. O que eu prego não me faz ganhar muitos abraços. Eu prego nas festas, nos congressos aí, irmão.
Ninguém vem atrás de mim para tirar foto. Quando eu termino de pregar, o povo fica me olhando de longe assim, que nem galinha quando vê cobra. Sabe quem vem me dar um abraço? Os velhinhos. Os velhinhos chegam, oh meu filho, oh quanto tempo que eu não ouço uma mensagem assim. Chega o coração dói de ouvir aquilo. Amém? Verso 31. Vamos concluir aqui. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. E Paulo, hein? E Paulo. Vai ser assim, vai acontecer assim, mas vocês vigiam, porque durante 3 anos, com lágrima, eu ensinei dia e noite vocês, para vocês não serem enganados. Jesus nos adverte: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Levante a mão, eu te abençoo com essa palavra. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.